Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que nós temos sonhos, projetos, todos nós. Mas precisamos saber também que nem tudo sairá do nosso jeito. Nem tudo vai acontecer da maneira como nós desejamos. Aqui vem a fé, o entregar-se em Deus, o agir, mesmo que o caminho seja contrário. O Evangelho, Mateus 1, 18 a 24, Mateus está contando como foi a origem de Jesus Cristo. Maria estava prometida em casamento a José, e antes deles coabitarem, ou seja, morarem juntos, selarem o casamento, Maria aparece grávida. A questão aqui é apenas uma: São José achou que a história seria de um jeito, com Maria grávida a história pegou um outro rumo. Talvez você trabalhava em tal cidade, aí você teve que mudar para outra cidade. Você achou que seria uma cidade A, eles te mandaram para a cidade D. Sua história mudou, sua vida mudou. Você achou que faria esta prova, e que seria assim, você faz a prova e não passa. Você achou que teria saúde até os 90 anos, você faz um exame, tem um probleminha aí. Como lidar com este caminho que não é proposto, com esta história que não foi escrita, com o nosso sonho que não foi sonhado? Foi assim com José. José pensou que a vida dele seria de uma maneira, mas quando José olha para Maria e a vê grávida, toda aquela história mudou. E José sabia: a minha história com Maria não será aquela que eu sonhei, não será aquela que eu planejei. A minha vida não será aquela que eu sonhei, não será aquela que planejei. Só que é uma questão muito importante: São José não se revolta. E como nós temos hoje pessoas revoltadas com a própria história, pessoas chateadas com o próprio caminho, porque para essas pessoas o Pai Nosso é um pouco diferente. Pai nosso que estais nos céus, que o teu nome seja santo, e que a minha vontade se faça no céu e na terra. Não é a vontade de Deus. Eu quero a minha vontade, eu quero do meu jeito, que se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Quando eu morava em Mariana, eles contavam nas comunidades rurais lá, de um personagem que morou ali muito tempo, chamado Zé Turrão. Zé Turrão. Quem era o tal do Zé Turrão? Ou era do jeito dele, ou era do jeito nenhum. E era um homem que se prejudicava pelo nervo, pela raiva que ele trazia no coração. Conta-se que um dia de muito calor, Zé Turrão estava na praça vendendo vassoura, e alguém disse para ele: Zé Turrão, você aceita água? Ele foi e aceitou. A mulher falou com ele: vou levar um jarro para você, um jarro de louça. Ele falou: então traga. A hora que chegaram perto dele, colocaram no chão, não era um jarro de louça, era uma bilha, aquela de barro. Ele virou e falou assim: eu não aceito. A pessoa falar uma coisa e fazer outra. Meteu o pé na bilha, quebrou a bilha toda. Ficou a tarde toda sem tomar água. Ele falava: se trouxer outra eu quebro. Zé Turrão foi entrar numa venda, bateu a cabeça numa gamela. Ele pegou a gamela e falou: você quer quebrar minha cabeça? Então quebra. Você quer quebrar? Então quebra. Ele falou assim: meu Deus, um homem turrão. Ou era do jeito dele. Tá. Tem muita mulher que está falando aí: padre, eu casei com um Zé Turrão.
Misericórdia, minha filha. Deus tenha piedade da tua alma. E tem marido que está falando assim, eu casei com a Maria Turrona, porque se não for do jeito dela, cuidado com isso, meus irmãos. Porque nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do seu jeito, porque não foi do jeito de José. José, quando viu Maria grávida, ele podia melhorar aquela situação ou piorá-la. Tudo dependia da sua atitude, da maneira como ele agiria. E rapidamente, eu quero passar para você os 5 passos que São José escolheu, e a cada passo a questão ia se resolvendo e não piorando. Eu vou apenas ler e nós vamos tirar os 5 passos. Maria, sua mãe, mãe de Jesus, prometida em casamento a José, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, primeiro, resolveu abandonar Maria em segredo. Segundo, enquanto José pensava nisso, terceiro, o anjo do Senhor o visitou. Quarto, e disse: não tenha medo de receber Maria, tua esposa, o que nela está concebido é obra do Espírito. Quando José acordou, quinto, José acordou. São os 5 passos de José. José não denunciou Maria, manteve tudo em segredo, pensou naquilo, o anjo visita e José acorda. Esses 5 passos precisam estar na sua vida, porque quando a sua história não sair do seu jeito, mas certamente estará no jeito de Deus, nós precisamos tomar as mesmas atitudes que José tomou. Você já notou que quando alguém nos faz mal, a gente tem necessidade de ficar falando mal da pessoa? A pessoa me faz mal e eu quero falar mal dela. Eu tenho que acabar com a imagem dela. Eu não tenho coragem de matá-la. Tem gente que tem, viu? Tiro, facada, mas a maioria de nós não, nós somos bem polidos. Não, eu não vou matar a pessoa. A gente quer matar o nome dela. A gente quer matar a fama dela. Quer matar a história. Aí você começa a falar. Tal pessoa, aquilo. São José não queria denunciar Maria, não queria manchar a honra de Maria. O que ele faz? Boca fechada, segredo. Abandona Maria em segredo. Gente, olha para cá. A gente precisa falar menos, não precisa? Você que está comigo aí na TV, no YouTube, você não precisa falar um pouquinho menos? Fala a verdade para o padre aqui. Aí, ó, falou de novo, tá vendo? Até, ó, fala para mim, tá vendo? A gente gosta. José, na Bíblia, não abriu a boca. Você não tem na Sagrada Escritura nenhuma palavra de José. Mas o homem que nos ensina tanto, que marcou a história, que assumiu Jesus, que cuidou de Maria, justo. Fale menos. A pessoa que fala menos, ela tem menos problemas, viu? O peixe morre é pela boca. José poderia sair falando. Ah, como minha vida é difícil. Olha, agora como que vai ser? Ah, eu pensei que seria de um jeito. Ah, Maria apareceu grávida. Ah, mas não fui eu mesmo. Terceiro passo. Enquanto José pensava nisso, não acabar com a imagem do outro, fazer mais silêncio
e pensar na situação. Com raiva não se pensa direito. Com raiva não se chega a conclusão nenhuma. Por que as pessoas brigam e se matam no trânsito? Porque elas não pensam. Que se a pessoa pensasse, nem buzinar ela buzinava, ela deixava o cara ir embora. Toca a tua vida que eu prefiro paz que ficar brigando com você aí. Não, a pessoa quer buzinar, ela quer ir atrás, ela quer fechar o cara, ela quer levantar o dedo do meio. É isso que o pessoal está fazendo aí, ó. Se a pessoa falasse, deixa eu fazer mais silêncio, fica mais quieto, e deixa eu pensar na tragédia que podia acontecer se eu vou brigar no trânsito. Não, ela não faz silêncio, ela grita, ela quer falar mal do outro, ela quer... José fez totalmente o contrário. A história de José não era o que ele queria, mas ele não falou mal de Maria, ele não saiu contando para todo mundo, e ele foi pensar. Olha que bonita leitura. Enquanto José pensava nisso, tem um episódio, lembrei agora disso aqui, do Chaves, que eles estão falando sobre cabeça, sobre pensamento. Aí o seu Madruga fala com o Chaves assim: ô Chaves, você é burro, você não usa o seu cérebro direito. Aí o Chaves falou assim: eu uso. Aí o Kiko está do lado, e o Kiko começa a rir. Aí o seu Madruga fala com ele: e você, está rindo por quê? Ele falou: porque meu cérebro é novinho, novinho. O professor Girafales falou que eu nunca usei. Tadinho do Kiko, né? Nunca usei. Gente, nós temos que pôr para funcionar isso aqui, ó. Deus não nos deu um cérebro de enfeite. Nós temos que passar a pensar. O que eu quero para a minha vida? Quais as pessoas que eu quero na minha vida? O que eu estou fazendo com a minha história? O que aconteceu? Por que aconteceu? Pensa, e só depois faça. Pensar primeiro. São José, vamos refazer o caminho. Ele não tenta acabar com a imagem de Maria, ele não sai falando para todo mundo, e ele não age no ímpeto, com raiva. Ele vai pensar. Enquanto ele pensava, ele adormece, e o anjo entra na vida dele. O anjo vai resolver a questão, o anjo vai esclarecer. Na sua vida, quais as pessoas que te ajudam de verdade? Um dia na Crisma, um jovem me disse assim: ô padre, eu tenho 2 amigos, é para a vida toda. Falei: que maravilha. O que eles são seus amigos? Tudo que eu vou fazer eles me apoiam. Falei: não é amigo, meu filho, você é colega. O colega é assim, a pessoa sobe e fala assim: o que você está fazendo aí? Eu vou pular. Sabe pular? Meio alto, mas vamos lá, pula aí para eu ver o que acontece. Isso não é amigo. Não, é amigo, ele me apoia. Não, o amigo muitas vezes diz: não pula não, você vai esborrachar, idiota, é muito alto, sai daí. Ele discorda, porque ele sabe o caminho. O anjo do Senhor não falou o que José queria ouvir, mas falou o que José precisava escutar. José, não temas em receber Maria, o que nela está concebido é obra do Espírito. O menino será o Emanuel. José acorda e diz: não vai ser do meu jeito, né? Vai ser do jeito de Deus. Ele abre mão da sua história, ele vai e assume Maria. E aqui para nós, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Ele assume Maria, ele assume o neném, ele assume a culpa, ele assume os comentários, ele assume a vergonha. Joaquim e Ana, Maria, tão pura, tão jovem, vocês confiam, Maria e José,
Vocês acharam que José era um homem bom, mas lá, comeu o bolo antes de cantar os parabéns? Maria foi lá para a casa de Isabel, e a gente entendeu porque que ela fugiu para lá, voltou grávida, né? Vocês acharam que ia passar despercebido. Ei, José, você não é mole não, hein, José? Ó, você é rápido, hein, José? Isso aí a gente não pensa, né? José passou essa vergonha toda, assumiu essa história dolorida, porque na época, se hoje já não é, imagina 2000 anos atrás. E a gente acha que José assumiu Maria, que foi uma história de rosas, foi um sofrimento tremendo para os dois, porque eles eram julgados por aquilo que eles não fizeram. Talvez você já passou isso na sua vida. Você é acusado de uma coisa que você não fez e não tem como você provar que não fez. Por quê? Porque as pessoas falam demais. Mas o anjo ajudou José. O anjo esclareceu. Se você tem bons amigos, pessoas de Deus na sua vida, amigos que sejam amigos de Jesus, quando a sua história mudar, essas pessoas vão ajudar você. Elas vão ajudar você a enxergar com clareza o que Deus quer para você. Tinha um jovem em Itaúna, que a vida toda quis ser padre. Foi coroinha do grupo de jovens, mas ele cismou de fazer a filosofia fora do seminário, para cuidar mais da mãe, que o pai dele é falecido. E lá na faculdade, ele conheceu as mocinhas, sabe como que é, né? Aí tinha festinha, aí beijou uma ali, beijou outra cá, aí me procurou. Eu era padre Cajuru na época. Padre Christian, eu não sei se eu tenho vocação para padre mesmo. Eu estou achando que eu quero casar, eu estou ficando com as menininhas, meu coração está batendo. Qual que foi a minha missão de padre com ele? Como esse anjo? Tentar jogar luz na vida dele, esclarecer. Falou, vamos clarear isso aqui. A sua vocação de padre, sua vocação de marido e mulher. Aí eu falava para ele, meu filho, você não pode namorar depois que você for para o seminário, porque aí é malandragem, é safadeza. Você tenta um seminário, namorando essas piriguetes que está aí. Pior é você ordenar padre e começar a namorar, meu filho. Aí é o fim da picada, aí é para acabar. Então faça o seguinte, está com dúvida? Pare os seus encontros vocacionais e vá namorar. Namora. É o que eu posso falar para você. Então tá. Ele cancelou durante um ano seu processo vocacional e foi namorar. A primeira não deu certo, que ela traiu ele. A segunda não deu, porque ele traiu ela. Confusão. Aí nesse, ela falou, padre, chegando à conclusão, eu fiz tanta bagunça nessa área, e eu fiz tanta bagunça nessa área emocional, que eu comecei a rezar mais. E quando comecei a rezar mais, apareceu uma menina perfeita, calma, amiga, linda, era uma boa esposa. Mas o senhor acredita que quando o meu coração serenou, brotou a vocação de padre, eu me realizo no altar mesmo. Falei, então agora é uma decisão sua. Então agora desperte, a São José, desperte, acabe essa faculdade de filosofia, continua no grupo vocacional e vá para o seminário. Ele foi na nossa diocese, não adaptou muito com a vida do padre diocesano, fez estágio com os salesianos, hoje é padre salesiano e é professor em São Paulo, descobriu a vocação. Esse anjo não é só para ficar passando a mão na cabeça, é para falar, olha, deixa eu jogar luz no que está acontecendo na sua vida. José, você não está entendendo o que está acontecendo? Vamos jogar luz aí. Se você tem um problema na vida, você tem que ter uma pessoa que te ajude
a clarear, para você ver o que está acontecendo, que essa pessoa só concorda com você. Se você está certo o tempo todo, se ela não te leva a pensar, como que você vai evoluir? Aí vem o último passo. Vamos só recobrar aqui o caminho. Ele não fala mal de Maria, ele não tenta destruí-la, ele pensa no que está acontecendo, o anjo joga luz naquilo que Deus está fazendo na vida dele, ele acorda e ele assume o caminho de Deus. É preciso, meus irmãos, acordar para as coisas de Deus. Há muitas pessoas dormindo para as coisas de Deus. E o que é acordar para Deus? É fazer a vontade de Deus na sua vida. É você pensar assim: eu podia ter até esse caminho, mas Deus tinha para mim esse outro caminho. Vocês viram a entrevista, foi em italiano, né? Mas tinha a tradução, do Papa Leão XIV, que o Papa Leão, quando ele entra para o conclave como cardeal, nas primeiras sessões, nem passou na cabeça dele que os outros cardeais sabiam quem ele era. Ele era muito quieto, muito discreto, muito silencioso, trabalhava em Roma, quase ninguém via, tanto que quando eles anunciam Papa Leone, né? Papa Leão XIV, e ele chega, a maioria perguntou: mas quem é? E quem é? Não estava na lista dos favoritos, ninguém tinha ouvido o nome dele no meio do cardinalato. Aí ele disse: Deus mudou meu caminho, porque ele falou isso: na minha cabeça estava a aposentadoria, completei 75 anos, eu aposento, sirvo o Vaticano mais 2, 3 anos, volto para o meu povo, para celebrar missa, crisma, ficar quietinho, dormir até mais tarde, já fui padre a vida toda, deixa eu ficar velho em paz agora. Deus mudou a história, meu filho. A hora que viu, você foi escolhido para papa, você aceita? Aceito. Acabou a história dele, acabou. Ninguém sabia quem era o cardeal. Hoje ele não pode nem sair mais, uma vida reclusa, todo mundo olhando, e nós vamos acompanhar dele o que nós não acompanhamos dos outros bispos, que é o quê? Uma morte televisionada. Nem para morrer ele é privado disso, ele abriu mão da sua vida, agora ele é de todos. O Papa Francisco, não sei se vocês viram a comparação da foto, quando ele assumiu e ia na cadeira de roda no final da vida, parecia outra pessoa, todo inchado, não falava direito, não conseguia andar, e as câmeras, e ele lá tentando falar até o último momento. Ele abriu mão da história dele e assumiu isso. As palavras dele são pesadas, é amado por uns, odiado por outros. Tudo que ele fala, tem gente avaliando se é, se não é. Ele hoje é muito jovem, nós vamos presenciar daqui a alguns anos, ele já mais idoso, doente, e as câmeras, até que se anuncia: morreu. Não era a história que ele pensou. Quando foi que ele lá no seminário pensava assim: eu vou ser papa? Não, vou ser padre, ponto final. Deus falou assim: você que não sabe, você que não sabe o que te espera, meu filho. Foi assim com José, foi assim com Leão, foi assim na minha vida, é assim na sua vida. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Deixa eu só voltar na primeira leitura, porque o sinal eu tenho que falar para você. Qual foi o sinal para José? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. O próprio Senhor vos dará este sinal. Foi o maior sinal para José. Uma mulher que não dorme com homem, mas concebe o neném. Se Deus foi capaz de fazer isso, ele seria capaz de fazer o resto. E José confiou, se entregou, e foi o José que nós conhecemos. Pensamos
nesta adoração, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê resiliência, para quando o nosso caminho não for o que a gente sonhava, responder para José, responder para Deus o que José respondeu em silêncio. Maria respondeu falando, José respondeu em silêncio. Maria disse para o anjo: eis aqui a tua serva, faça-se a tua palavra. Quando o anjo fala para José que Maria está concebendo um filho que é do Espírito, José não fala, mas ele faz: eis aqui o servo do Senhor, que se faça a sua vontade, não a minha. Ele assume Maria, ele assume Jesus. Que nesta adoração a nossa fé aumente, porque José e Maria são nossos grandes intercessores, e com eles nós haveremos de viver não a história que nós sonhamos, mas a história que Deus planejou para cá. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos na presença de Jesus. O Senhor se faz presente e nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E nesta manhã nós temos São José como modelo de oração, modelo de confiança. Aquele que assumiu Maria e Jesus como propriedade sua, obedecendo a Deus. Certamente não era o caminho que José gostaria, mas foi o caminho que Deus escolheu para ele. E ele o assumiu com alegria, com confiança, com entrega. Nós queremos colocar aos pés de Jesus, neste incenso, aquilo que na nossa vida está ainda confuso, porque a cabeça de São José estava confusa, e foi justamente o anjo e esclareceu todas as coisas. Mas José tomou alguns passos antes. Ele não quis destruir o nome de Maria. Ele não saiu falando para todo mundo que ele estava vivendo. E ele se recolheu para pensar naquela situação. Senhor Jesus, ajuda-nos a ter uma vida mais santa. Ajuda-nos a domar a nossa língua. Quantas e quantas vezes nós tropeçamos no falar. Quantas e quantas vezes as nossas palavras nos causaram problemas, desgaste.
situações que roubaram a nossa paz. São José nos ensina o valor do silêncio, o valor de pensar mais nas coisas que estão acontecendo, a manter segredo. José nos ensina a ter uma vida nova depois de acordar. Este acordar de José, ele decidiu fazer a vontade de Deus e não a sua. Quais são desses passos de José que você precisa colocar na sua vida? Você tem o costume de diminuir as pessoas? Você tem o costume de falar demais? Você tem o costume de agir com a cabeça quente, com raiva? Você pede ajuda a pessoas que não podem te ajudar? Deixa Deus agir no teu coração. Precisamos essa manhã pedir a Jesus: Senhor, acorda-me. E não é um acordar do sono da noite, mas é um acordar de dia. São pessoas que vivem como se estivessem dormindo. Elas não conseguem enxergar o que está acontecendo, nem o como, nem o quando. Eu não sei qual é o problema na sua vida, mas você pode pedir a Deus agora que Ele te ajude a enxergar o que está acontecendo de verdade. Que você possa enxergar qual é o caminho a seguir. Dá-nos, Senhor Jesus, clareza espiritual. Dá-nos, Senhor, aquela consolação que estava no coração de José. E que o fez assumir o caminho de Deus para ele. Pense agora nessa questão. Você que tem problemas na vida, aquilo que você faz e aquilo que você diz melhora ou piora o problema? Como nós reagimos quando as coisas não saem do nosso jeito? Entregue-se ao Senhor.
Mais uma vez eu convido a você colocar aqui junto com este incenso, este salto no colo de Deus. Foi o que José fez. José poderia ter abandonado Maria. José poderia ter se colocado como vítima daquela situação. Mas nós vemos uma outra atitude deste homem. Ele se lança nos braços do Pai. E você não vê durante o Evangelho, em momento algum, José reclamando, xingando. Aqui está o nosso incenso, o incenso da confiança, o incenso da entrega, o incenso do salto em Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: nós só teremos paz e alegria nesta vida quando estivermos fazendo a vontade de Deus. Enquanto nós estivermos fazendo apenas aquilo que a gente deseja, a nossa vida vai ser pesada, enfadonha, problemática. As pessoas vão entrar e vão sair constantemente. Mas quando, como José, nós dizemos ao Senhor assim: faça-se na minha vida, o teu caminho é o meu, o teu sonho é o meu, a tua história é a minha. Você vê que as coisas vão se clareando. Deus vai colocando no seu caminho anjos, como colocou na vida de José. E estas pessoas que são anjos de Deus vão te apontar o caminho certo, vão te apontar o que você deve fazer, vão te mostrar o que você deve dizer. E tudo passa de uma entrega. Eu me entrego a Deus. No seu coração diga isso: eu me entrego a Deus, eu quero os caminhos de Deus, eu quero os sonhos de Deus. Sem reclamação, sem reclamação, sem murmuração, sem negociação, mas uma entrega total. Uma entrega total. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que está aqui conosco. Aquelas que nos acompanham de casa. O que o Senhor nos pede nesta manhã é uma entrega total à sua vontade, como foi José, como foi Maria. Dignai-vos abençoar os objetos colocados para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho. Abençoe essa chave de casa, do carro, local de trabalho. Abençoe todo o material religioso, terços, escapulários, chaveiros, medalhas, imagens. Abençoe, Senhor, esta água, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos livre de todo o mal. Abençoe tudo que nós colocamos na Tua presença, que tem um sentido na nossa vida. E acima de todas essas graças e bênçãos que recaem certamente sobre os doentes que estão agora conosco, que nós possamos aprender com José a abrir mão daquilo que é meu, para viver aquilo que é um desejo de Deus. Deus tem um caminho e um sonho para cada um de nós. Feliz daquele que descobre, que vive, porque trilhando este caminho nós alcançaremos a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Recebamos a bênção do Santíssimo Sacramento.